A Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, órgão de defesa e representação dos produtores rurais paranaenses, cobrou providência dos órgãos competentes em relação às invasões de terras ocorridas no oeste do estado, ali no Paraná, pessoal. De acordo com a entidade, o poder público tem agido com passividade, o que, obviamente, vai incentivando novas invasões de terra na região. No início de julho, para vocês terem uma ideia, uma propriedade rural no município de Terra Roxa foi invadida por um grupo de integrantes de etnias indígenas. No último dia 15 de julho, outra invasão foi registrada em Guaíra, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, onde mostra uma dessas invasões. Vamos assistir rapidinho. Aqui da região de Douradina, no Mato Grosso do Sul. É uma situação que ali ao fundo você vê um grupo vindo do Paraguai invadiu uma propriedade rural aqui, né? E trouxe grande indignação para os produtores rurais aqui, né? Porque é uma terra que não está em desuso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó. Foi a recém-colhido aqui a plantação dessa localidade. E pessoas vindo, um grupo em torno de 30 pessoas veio do Paraguai, né? Fazendo aqui uma presença para que o direito de propriedade dessas pessoas que há décadas, há anos, né? Essas pessoas que há décadas, há anos trabalham nessa terra, lavram essa terra, produzem riqueza para essa cidade, produzem riqueza para esse estado, sejam atendidos. Nós estamos nesse exato momento num conflito de terra na cidade de Douradina, no Mato Grosso do Sul. Pois é, então é uma situação muito grave, Gustavo, e a gente percebe aí que não é só indígena não, aí tem pessoal vindo do Paraguai também, né, invadindo, e uma permissividade desse desgoverno. Sem dúvida, Max. Tem muito indígena da Chopi, né? A gente vê muito esses indígenas da Chopi nessas manifestações em Brasília, a gente via muito, né? Os indígenas da Chopi. Mas, enfim, essa é uma questão muito séria, né? Brincadeiras à parte, é uma questão muito séria pelo seguinte, a gente tem uma pressão muito forte, né? Isso acontece, isso não é à toa, esse tipo de movimento, né? Movimentos indígenas lutando por terra, porque, vamos lembrar, a discussão sobre o marco temporal ainda está pendente lá no STF, né? E essa discussão, se o marco temporal, da forma como foi definido na Constituição de 88, cair, hoje a gente tem, para as pessoas, né, a nossa família, te atualizei, tem uma ideia, a gente tem no Brasil 14% do território nacional de terras indígenas. 14%. É mais do que muitos países europeus. Só que esses 14% são destinados para 0,04% da população, que é a população indígena brasileira. Veja que é uma discrepância absurda. Se derrubar o marco temporal, esses 14% passam para 30%. É um absurdo dos absurdos. Então, assim, essa discussão, quando há esse tipo de movimento, e a gente vê claramente que não são indígenas, ainda que possam haver alguns indígenas ali, algumas tribos, né, não sei exatamente como é a situação no terreno, mas o que acontece muito cria-se um grupo, fala-se em demandas dos povos originários para pressionar a discussão política lá em Brasília, e também para pressionar esses conflitos no campo. Vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro, a gente não teve conflitos no campo, a gente não teve invasões. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, diferentemente dos governos petistas, não ficava só no discurso. O governo Bolsonaro entregou mais de 440 mil títulos de propriedade rural. Então, essa questão agrária no Brasil foi pacificada durante o governo do presidente Bolsonaro com um trabalho fantástico da ministra Tereza Cristina. No governo do PT, se a gente juntar todos os governos do PT, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora Lula 3, não chega a mais de 250 mil títulos. Ou seja, eles nunca tiveram a intenção de resolver essa questão. Isso sempre foi usado como uma bandeira, isso sempre foi usado como um movimento político, uma massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje nesse movimento ali no Paraná, e em outros estados também está acontecendo, aqui no Rio Grande do Sul também tem acontecido isso, e aí a gente pega mais o MST pressionando também nessa questão, são justamente pessoas que não são necessariamente indígenas, para pressionar uma discussão, um debate político e jurídico que está acontecendo no STF. Então, a gente tem que ficar muito atento, e sim, o governo federal não apenas está omisso, como ele estimula esse tipo de situação. Então, a RPA
que é, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, que congrega mais de 300 parlamentares, tem que atuar muito fortemente para defender os direitos dos produtores rurais. E vamos lembrar, produtor rural que bota comida na sua mesa, não, e o cara que é de esquerda, ainda que seja vegano, come também por conta do produtor rural. Se os índios, né, se as tribos indígenas, os ditos povos originários que eles falam, têm a intenção de ter a sua terra, e eles já têm, como eu disse, 14% do território nacional, que produzam também, que ajudem, né, a sustentar e a desenvolver o país. Agora, o que não pode são pessoas chegar em terras produtivas, que já têm donos há mais de década, e chegar ali e dizer, não, essa terra é minha, porque o meu tataravô era da tribo. Não, isso não pode ser assim. O problema é que hoje, óbvio, todas essas instâncias legitimadoras, FUNAI, STF, Governo Federal, Ministério da Agricultura, Ministério do Índio, estão todos na mão da esquerda. E a esquerda, a gente sabe, tem ódio do produtor rural. Então, é um tema para ficar bem de olho, porque isso ainda vai ter muitos desdobramentos pela frente. Pois é, Gustavo, como se não bastasse a insegurança jurídica provocada pelo MST, esses movimentos que se dizem de trabalhadores rurais, agora também nós vivemos uma insegurança jurídica no campo por conta de uma declaração do Supremo Tribunal Federal que diz que o marco temporal que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional e sancionado por Lula, mesmo contra a vontade dele, é inconstitucional. Quem fez essa declaração, inclusive, foi o ministro Fachin, recentemente. Isso causou um estardalhaço. Depois voltou em sua decisão e agora disse que vai ter uma comissão para conciliação. O que será que vai vir nessa conciliação? Né? A partir do momento que o judiciário, mais uma vez, ultrapassa a linha e tenta legislar. Esse é o grande questionamento. Agora, há uma reclamação também, nesse vídeo que nós acompanhamos do produtor rural, de que as autoridades precisam agir. Inclusive, o filho de um produtor rural, lá na região do Paraná, noroeste do Paraná, ele foi atacado pelos indígenas a pauladas. Exatamente, a pauladas. Então, a que ponto nós estamos chegando por omissão das nossas autoridades? Eles precisam agir nesse sentido. O Ministério dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos, parece que eles estiveram recentemente lá no Rio Grande do Sul e alegaram o seguinte, que de fato trata-se, pelo menos parte de um grupo lá, são indígenas, e o que teria acontecido é... Caiu mesmo? E agora? Acho que a gente teve um pequeno problema de conexão. Voltou. Mas já voltamos. Já voltamos. Só trazendo a justificativa do Ministério dos Povos Indígenas, eles disseram o seguinte, que eles estão reivindicando mais terras porque a comunidade está crescendo e não tem mais espaço, lugar, né? Meu Deus, quantas pessoas cabem ali por metro quadrado? Ainda mais a gente está falando de uma das propriedades que foi invadida, 250 hectares. Enfim, essa é a justificativa dada pelo Ministério dos Povos Indígenas, que, de certa forma, não... Certamente eles apoiam isso que está acontecendo, né? Eles são a favor, inclusive, dessas invasões. Eles acreditam, segundo o governo Lula, que essas invasões, a necessidade de ampliar, na verdade, os territórios indígenas é para a própria preservação do meio ambiente, sendo que nós temos um código florestal maravilhoso, né? O mais rígido do mundo.